Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Esse é mais um episódio do podcast Quase Tudo. Tô sem tempo é uma frase familiar para vocês? Eu observando as pessoas ao meu redor e as pessoas que falam comigo na rua aleatoriamente ou pessoas que eu conheço, isso é uma coisa muito recorrente. Isso e tô cansada, que tem um pouco a ver com isso também. A gente parece que ultimamente não tem tempo para nada, mas se a gente parar para pensar, o tempo é só uma questão de prioridades. O que é prioridade para você? Então, quando a gente pensa assim, a gente vê que na vida a gente faz aquilo que é a nossa prioridade, seja porque a gente acha que tem que obedecer a terceiros e às vezes tem mesmo, ou seja porque a gente escolheu as coisas que a gente faz e a gente faz porque a gente prioriza elas. E, claro, tudo bem, a gente tem que reconhecer que as realidades são completamente diferentes e que não tem como medir a minha régua com a régua de várias outras pessoas, seja porque tem condições melhores ou piores. Mas na nossa vida prática, tem pequenas coisinhas que a gente vai colocando que será que são necessárias mesmo? Ou eu poderia fazer outras coisas? E quando a gente vai olhar para o outro, tipo, você tem amizades, e aí nessas amizades você espera que a pessoa faça alguma coisa pra você, que você pode até ter falado ou não, claro, comunicação é importante, mas aí a pessoa não faz. E aí às vezes ela alega a questão do tempo. Ah, eu não tenho tempo. Ué, mas eu tenho tempo? Porque a vida é corrida para maioria das pessoas. Mas quando eu preciso, né, cultivar uma amizade, às vezes a gente precisa priorizar em determinado momento, não o tempo todo, porque também são necessários colocar limites, que a gente coloque limite, mas é importante também, né? Ver qual é a prioridade. E no âmbito pessoal, tipo, o que é prioridade para mim? É prioridade para mim fazer um exercício físico, é prioridade para mim ler livros, estou falando as coisas que são importantes para mim mesma. É prioridade eu estar na igreja, praticar a minha religião, ter minha fé, fazer minhas orações. Sim, são prioridades. Mas e algumas outras coisas, sabe? O que que tá, quais são as medidas que eu tô colocando, ou se vocês quiserem pensar também, que vocês colocam para poder organizar a rotina, ter as relações. É um assunto complexo, principalmente quando a gente só vive no automático e não para pensar. E se for mais ainda à frente, de repente até é algo que pode desencadear em ansiedade, porque, ah, não, mas eu não tô fazendo isso aqui, eu não tô fazendo aquilo ali, eu não tô fazendo aquilo aqui. Mas será que eu também medi as minhas prioridades? Será que as minhas prioridades são as melhores para mim, para minha realidade? Dá para puxar muitos ganchos disso. Mas eu eu falava que eu não tinha tempo para nada. Isso não é de hoje. E aí, o que é mais curioso, né? Claro, a faculdade é difícil, tanto a outra quanto essa. O ambiente de faculdade é difícil. O que você precisa fazer, a autonomia que você precisa ter numa faculdade, o que é exigido de você é completamente diferente quando você estava na escola, que seus pais olhavam o que você estava fazendo, que, enfim, de uma certa forma eles corriam muito mais atrás das coisas para que você conseguisse fazer. E na faculdade não tem nada disso.
E na faculdade, os professores também não ficam no seu pé. Na faculdade, tipo assim, eles falam isso, e aí você adere ou não. Aí são escolhas suas, né? Prioridade tem muito a ver com escolhas. E, e aí, no final, eu comecei no trabalho que eu tô agora, da primeira faculdade, né? Da faculdade de pedagogia que eu fiz. E, e aí foi quando eu comecei a trabalhar, que eu dizia que eu não tinha tempo para ler. Uma coisa, um hobby que eu gosto muito, que é ler. E quando eu comecei a trabalhar, eu tava fazendo TCC, fazendo estágio não remunerado, enfim, tudo ao mesmo tempo. E eu cultivei o hábito de ler. E desde então, eu sempre leio, porque eu vi que eu poderia ler no transporte. Não no transporte, porque o ônibus eu fico enjoada, mas como eu pego metrô pelo menos uma ou duas vezes por dia, então eu leio no metrô. E aí eu leio um pouquinho todos os dias. Claro, eu não tenho o tempo da fruição de parar em casa e pegar o livro e ler. Mas eu consegui colocar isso na minha rotina. Ah, não é o momento ideal? Não, mas até nisso, parando para pensar, eu às vezes, quando eu tenho esse tempo, que é raro, que é ler sentada, no sofá ou deitada, eu acabo ficando com sono, porque a rotina é tão pesada que dá vontade de dormir. Então, às vezes a leitura no metrô, ela até é mais produtiva. E fora, aí tá, aí beleza. E aí, terminei essa faculdade, continuei no trabalho, nesse trabalho por um tempo, e aí eu comecei a outra faculdade, faculdade de letras. E eu não fazia exercício nenhum, eu era totalmente sedentária. Falei, não. Mas logo que eu comecei, tipo, não, eu coloquei na minha cabeça, eu preciso fazer exercício. E a rotina era corrida, mas eu peguei e comecei a fazer exercício, comecei a ir na academia, com regularidade. E assim, não é que eu esteja super estudando para a faculdade, mas como as coisas conseguem fluir de alguma forma, você vai encaixando aqui, encaixando ali. Então, é isso, é ir medindo. Não é que eu não esteja cansada, não é que todas as minhas prioridades estão certas o tempo todo, mas refletir sobre o que a gente faz, o que a gente coloca na rotina, o que não é, é importante. E não estou me colocando aqui como se eu tivesse a fórmula mágica de maneira nenhuma. O que eu quero realmente é provocar uma reflexão que fica na minha cabeça e que pode ajudar alguém, não sei. Ai, uma coisa que eu esqueci de mencionar foi a questão de lazer, né? Ou de relaxamento, que também é importante. Também é importante medir, colocar em algum momento isso como prioridade, porque senão a gente realmente pifa. Quando a gente é criança e tal, nossos pais muitas vezes inserem isso na nossa rotina. E aí a gente fica mais relaxada, mas a gente tem que ver enquanto adulto que, cara, eu tô muito estressado. Qualquer coisinha tá me estressando. Então, será que não é o momento de dar uma pausa maior? Mesmo que tenha um monte de coisa pegando fogo, eu não vou conseguir resolver nada, porque minha cabeça já tá começando a pifar. Eu já tô começando a me estressar, eu tô tratando mal as pessoas, tô ficando irritada com os outros, ou eu tô me tratando mal. Será que não é o momento de definir como prioridade o lazer? Bom, é isso, galera. Fiquem com Deus.